O GitLab ajuda a obter versões seguras, de baixo risco, descomplicadas e consistentes. Sabe qual é a melhor parte? A plataforma do GitLab torna o processo de versão consistente e repetível. É uma gestora de versão trabalhando na gestão dos seus versionamentos. De que forma? Ela faz isso de modo incremental, adotando boas práticas e entrega contínua, ou CID. Antes, as equipes trabalhavam todo o fim de semana para lançar uma atualização na infraestrutura de mensagens apenas para ter que revertê-la pouco tempo depois. Naquela época, implantações e reversões eram complexas e difíceis. Os processos eram complicados e dependiam de várias ferramentas desconexas para muitos componentes do processo, tornando terrível o rastreamento do progresso. Mas não precisa ser assim. O primeiro passo para uma boa entrega contínua ocorre da seguinte forma. Os desenvolvedores trabalham nos issues, os stakeholders nas solicitações de merge request, e num ponto predeterminado, o gerenciador de versões congela e corta a versão. Conheça o GitLab, a única plataforma de DevOps em que essas atividades são compatíveis e estão atualizadas. Com issues, os problemas do produto ou novos recursos são descritos. Nas solicitações de merge request são desenvolvidas soluções fundamentais no plano de versionamento. Elas concedem auditabilidade e rastreamento das alterações de aplicações feitas com engenheiros de DevOps, administradores de sistema e desenvolvedores. Aqui temos issues pendentes e merge requests que pertencem a um projeto específico. Nossa gestora de versão associa todos os issues com um marco para a segunda versão do projeto. Isso simplifica a criação de marcos. Para rastrear grupos de issues que se enquadram no mesmo tema, 2 epics são criados, um para issues relacionados ao UI, e outro para issues do lado do servidor. A partir daqui, ela atribui todos os issues relativos ao UI ao epic de front-end work, e todos os issues do lado do servidor ao epic back-end. Essas são apenas algumas metodologias ágeis disponíveis com o GitLab. Depois são criados sprints de desenvolvimento de 2 semanas. Primeiro, são criadas 2 iterações consecutivas ou sprints na linha do tempo do marco. Em seguida, atribuem-se os issues correspondentes para cada. Pode-se rastrear os sprints através das páginas detalhadas, que incluem várias métricas de progresso. Conforme a montagem dos epics, marcos e iterações, é possível rastrear a versão visualmente por meio da página Roadmap, otimizando ainda mais o versionamento. É preciso também definir uma janela de implantação. Isso pausa temporariamente as implantações automáticas. A janela de implantação impede versões de produção acidentais por um período e reduz o risco de interrupções não programadas. Além disso, como parte dos pontos de controle, é possível proteger o ambiente de produção especificando quem tem permissão para implantar nele. Atribuir o papel e a responsabilidade otimiza os pontos de controle e o versionamento. Na hora certa, cria-se a versão que vai gerar automaticamente as suas evidências. Então a versão é consolidada com um marco apropriado. Isso agiliza o processo e reduz o tempo de ciclo de versionamento. Com o segundo passo para a adoção de boas práticas de entrega contínua, as mudanças são implantadas automaticamente no ambiente de teste de aceitação de usuário ou ambiente de preparação, enquanto a implantação na produção segue manual. Nossa gestora pode cortar uma versão da preparação a qualquer momento, sem precisar congelar a implantação. Para acelerar o processo, ela tira proveito dos recursos do Auto DevOps do GitLab, o que ajudou a criar automaticamente o pipeline da versão. Isso eliminou a necessidade de criar um pipeline do zero. Ao usar o Auto DevOps, nossa gestora de versão pode implantar para a preparação automaticamente, implantar para a produção manualmente e permitir implantações Canary. A primeira tarefa em Auto DevOps é o trabalho de construção, que aplica a estratégia de compilação adequada para criar imagem de Docker ou container e armazená-la no Container Registry integrado.
A compilação automática usa um arquivo Docker, ou pacote de compilação nativo da nuvem, para compilar aplicações e imagens de container. As versões são mais rápidas e confiáveis se houver componentes de compilação, como imagens de container prontamente disponíveis para o versionamento de maneira uniforme e consistente. A gestora de versões confere se o resumo da imagem do container compilado pelo pipeline foi realmente armazenado no container registry integrado. A compilação automática pode alavancar o registro do pacote integrado para armazenar e gerenciar artefatos Maven. Então, o Maven central não precisa ser vasculhado na compilação de aplicações. Nossa gestora de versão acessa o ambiente de produção para verificar se a aplicação foi implantada com sucesso e funciona corretamente entrando com um nome de usuário válido. Observe que a cor do botão Logout não corresponde à cor de fundo e há também um issue pendente com a merge request. À medida que os stakeholders modificam a aplicação, a gestora de versões pode visualizar as funcionalidades que entrarão na produção com aplicativos de revisão. Conforme as merge requests atualizam a aplicação, iniciam aplicativos de revisão que otimizam o versionamento com a criação automática e a destruição de um ambiente de revisão temporário, sobre os quais os stakeholders conferem as atualizações da aplicação, antes de serem merged com o branch principal. Os aplicativos de revisão melhoram a qualidade do código e reduzem o risco de interrupções inesperadas na produção. O GitLab rastreia todas as ações para que nossa gestora de versões obtenha o resultado esperado. Neste caso, o processo de correção de cores foi claramente definido, rapidamente implementado e facilmente auditado. Depois que a aplicação foi compilada e passou em muitos testes automatizados, checagens e verificações, o pipeline do Auto DevOps configura um ambiente de preparação e implanta a aplicação nele. Neste ponto, a gestora de versão pode implantar manualmente a aplicação atualizada como uma implantação Canary para o ambiente de produção. Ao fazer isso, pode enviar recursos para apenas uma parte da frota do pod e ver seu comportamento como uma porcentagem dos usuários que acessam o recurso implantado temporariamente. Se tudo funcionar bem, ela pode implantar o recurso na produção sabendo que não vai causar qualquer problema. Pode começar então a implantação Canary gradualmente em 100% dos pods de produção. Versões incrementais reduzem o risco de interrupções de produção, proporcionando uma melhor experiência ao usuário e satisfação do cliente. Técnicas avançadas de implantação como Canary, Incremental e Blue Green também melhoraram a eficiência de desenvolvimento e entrega, otimizando o versionamento. Para ver a integridade da aplicação em execução, nossa gestora de versões clica no botão Open Line Environment. Ela percebe que a tentativa de login na aplicação falhou e decide fazer um rollback. Explora em detalhes a página do ambiente de produção e identifica a versão que tinha sido executada com sucesso antes da última implantação. Esta página é uma sequência auditável de mudanças aplicadas no ambiente de produção. A gestora clica em Rollback para iniciar o processo de reversão. Assim, aceleramos a recuperação da produção em falhas, reduzindo o tempo de interrupção, o que melhora a satisfação do cliente e a experiência do usuário. Em geral, os pipelines são automáticos, porém, para obter o mais recente preparo da versão diariamente, é melhor agendar a execução do pipeline uma vez por dia à meia-noite. Para isso, nossa gestora de versão vai acessar os agendamentos de CI e CD e criar um agendamento. Agendar os pipelines melhora a eficiência de versionamentos e o ciclo de vida do desenvolvimento. Enquanto a aplicação está na produção, a desenvolvedora quer ver o desempenho da versão para identificar e corrigir problemas na produção rapidamente. Existem alguns modos de fazer isso. Um deles é acessar o recurso de monitoramento em ambientes específicos para rastrear métricas de sistemas e aplicações, como o uso de pods e sistema por membros e o número de núcleos usados. Rastrear o monitoramento inclui um marcador, o pequeno ícone do foguete, que identifica a introdução de atualizações no ambiente. Assim podemos correlacionar flutuações nas métricas a atualizações específicas. O monitoramento reduz o tempo para identificar, resolver e antecipar problemas de produção. Isso reduz o risco de interrupções acidentais e é uma oportunidade para monitorar a atividade comercial e otimizar os custos da nuvem. Esse tipo de monitoramento não é útil só para gestores de versão, mas também para engenheiros de DevOps, operadores de aplicações e engenheiros de plataforma.
Para servidores Prometheus configurados manualmente, a gestora pode vigiar a versão criando alertas para detectar métricas fora do intervalo, visíveis no painel geral de métricas de operações e em cada janela de ambiente específico. Os alertas também podem automaticamente desencadear a criação de incidentes, chat ops e mensagens de e-mail para os indivíduos e grupos adequados. É possível gerenciar alertas na janela Operations Alerts, um local único para avaliar e gerenciar alertas, o que pode incluir a reversão automática ou manual de uma versão. Além disso, é possível rastrear e monitorar o versionamento através do Value Stream Analytics. Nossa gestora pode conferir estatísticas de projetos e grupos ao longo do tempo e ver como a equipe melhora em tempo de execução, tempo de ciclo, tempo de execução de mudanças, número de novos issues, commits, implantações e frequência de implantação. Ela também pode ver o tempo médio gasto em cada fase definida no processo, como issue, plano, código, teste, revisão e preparação. As Value Stream Analytics determinam rapidamente a velocidade de certo projeto ou grupo. Elas exibem os gargalos no processo de desenvolvimento, permitindo que o gerenciamento descubra, priorize e identifique a causa principal dos atrasos no desenvolvimento do software. Também pode rastrear e monitorar versões pelo Analytics do pipeline. O Analytics mostra o histórico de sucessos e fracassos do pipeline, bem como por quanto tempo cada pipeline foi executado, ajudando a entender o estado dos projetos e sua entrega contínua. O Analytics do pipeline também reporta as 4 métricas principais DORA, métricas de desempenho que medem a eficácia das práticas de entrega e desenvolvimento de uma empresa. A frequência de implantação mede com que frequência a empresa implanta o código na produção ou libera ele para os usuários finais. O tempo de execução para mudanças mede quanto tempo leva para que o código comitado vire um código executado com êxito na produção. O tempo para restaurar o serviço é o tempo médio que um incidente esteve aberto no ambiente de produção em determinado intervalo. E a taxa de falha de mudança é o número de incidentes dividido pelo número de implantações no ambiente de produção em determinado intervalo. Como as Value Stream Analytics, o Analytics do pipeline identifica gargalos no desenvolvimento, permitindo que gestores descubram, priorizem e identifiquem a raiz principal dos atrasos no ciclo de vida de desenvolvimento do software. Nossa gestora supervisiona mais de uma versão. Então ela atualiza o painel de operações adicionando este projeto. Através desse painel, ela recebe um resumo do estado operacional de cada projeto, incluindo o pipeline e status de alertas. Semelhante ao painel de operações, ela também pode acessar o painel de ambientes, que provê uma visualização que cruza ambientes de projetos e permite ver o panorama geral do que está acontecendo em cada ambiente. Ou pode explorar detalhes de um ambiente específico para obter todas as atualizações aplicadas nele. Esses painéis oferecem as informações de operações necessárias para entender o desempenho da versão na produção e rapidamente identificar e solucionar qualquer ticket. Como uma terceira etapa incremental, para adotar princípios e práticas de entrega contínua, todas as mudanças vão para a produção. Isso também é conhecido como implantação contínua. Modificações no pedido são imediatamente lançadas para a produção depois de passar por muitas verificações com o pipeline de CD. A gestora de versões pode habilitar isso escolhendo a opção Continuous Deployment na estratégia de implantação do Auto DevOps. Aqui podemos ver como ela usa a sofisticada função de implantação integrada do GitLab. Ao fazer isso, é possível monitorar o pipeline à medida que mudanças são implantadas diretamente na produção. É possível enviar uma feature flag. Isso segmenta o público que será exposto a novos recursos em ambientes específicos. A desenvolvedora verifica a Feature Flag, indicador de produtos em ordem alfabética, que tem 3 estratégias e uma lista de usuários de produtos em ordem alfabética com 2 usuários disponíveis, michael@cfl.rr.com e mary@cfl.rr.com. Na primeira estratégia, a porcentagem de implantação é 50% com base na identificação disponível para o ambiente de produção. A segunda tem como alvo o recurso para usuários na lista de usuários de produtos em ordem alfabética para o ambiente de teste. A terceira estratégia disponibiliza o recurso para um usuário específico, em @gmail.com para o ambiente de revisão, que é um ambiente temporário para validar atualizações de aplicações antes de serem merged com o branch principal.
Feature Flags ajudam a gestora de versões a reduzir riscos, permitindo fazer testes controlados e separar a entrega de recursos da versão do cliente. Ela quer verificar a estratégia e a ação da indicação do recurso no ambiente de preparação. Abre a aplicação no ambiente de preparação e faz login como um usuário válido. Confirma que o usuário tem uma lista de produtos em ordem alfabética por nome e desconecta o usuário. Desta vez, ela faz login como um segundo usuário válido. Confirma que o segundo usuário também recebe o recurso no ambiente de teste. Lembre-se de que o primeiro e o segundo usuário estavam na lista de usuários que podiam ver esse recurso na preparação. Por fim, ela desconecta o segundo usuário e, ainda na preparação, faz login com um terceiro usuário, que não terá acesso a esse recurso. O terceiro usuário não recebe lista de produtos em ordem alfabética. Ela confere de novo as estratégias da Feature Flag. No ambiente de revisão há um endereço de e-mail inadequado. A desenvolvedora quer identificar quem mudou o indicador de recurso da estratégia e abrir eventos de auditoria do projeto. Ela percebe que a pessoa para quem precisa avisar sobre o endereço de e-mail inadequado é um desenvolvedor da empresa. Nossa gestora de versões também checa a segurança e os itens relacionados à conformidade do projeto acessando o painel de segurança. Ela vê que há 8 vulnerabilidades críticas para acompanhar. Esses painéis ajudam a antecipar cenários fora de conformidade para evitar penalidades. Esses painéis também simplificam as auditorias, fornecem uma oportunidade para otimizar custos e menos risco de interrupções não programadas na produção. Se você está no meio da sua jornada DevOps ou apenas começando, o GitLab ajuda você em cada passo.